Boa noite. Vamos estar meditando neste Natal, hoje, 24 de dezembro, se comemora, de um modo geral, o nascimento de Cristo, a maior figura da humanidade em toda a história. Mas quem é o Cristo? Essa seria a nossa reflexão. Nos alguns minutos nós vamos parar para refletir sobre a importância, qual é a real importância do Natal, que a palavra Natal significa nascimento, né? E é nesse período que é comemorado o nascimento de Cristo. Eu não quero entrar no detalhe se foi realmente dia 25 ou não, né? Isso não é o mais importante, mas é um momento importante que as famílias se encontram, né? É um final de ano, né? Para comemorar, para estar junto, a saúde e a paz, né? E também o final de ano, depois tem a virada de ano, se Deus permitir, né? Então, o importante é uma reflexão. E como se trata do Cristo, nós queremos, então, aproveitar esse momento para fazer uma reflexão a respeito do próprio nascimento e a vinda de Cristo, sabe? É interessante a gente pensar sobre o nascimento de Cristo, duas coisas ou mais coisas que vai dizer a respeito da vinda do Cristo, do Messias, né, nas Escrituras. É importante a gente pensar que a vinda de Cristo foi anunciada com antecedência de muitos anos anteriormente, porque ela era necessária. Então, Cristo não é um homem comum pelas Escrituras, que eu quero dizer. O nosso foco aqui nos nossos estudos é as Escrituras, ok? Que dizem ser o livro inspirado por Deus. Então, a gente tem que ter sempre esse pensamento. As Escrituras são ou não inspiradas por Deus? E se são, o que elas dizem, né? Então, eu queria chamar a atenção para o seguinte. A gente pode provar, tá? Muita coisa das Escrituras como fato que realmente aconteceu, né? E é interessante que o Evangelho é duas coisas. Primeiro, é de forma histórica, que é uma coisa que eu gosto de muito, que foi anunciado com antecedência, né? Então, se a Bíblia foi escrita por um período de mais ou menos 1.500 anos, né? De 1.500 antes de Cristo a 100 depois de Cristo, que ela foi escrita. Então, antes da vinda de Cristo, né? E se ela foi registrada. Nós temos algumas passagens, e eu não vou alongar muito, eu quero ser breve, pensando no nascimento de Cristo. Foi anunciado por os profetas, sem saber o que estava anunciando, receberam a inspiração do Espírito Santo e disseram algumas coisas. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, que foi escrito por volta de 750 anos antes de Cristo, o profeta Isaías disse o seguinte, no capítulo 7 do livro de Isaías, no versículo 14, está dizendo assim, olha, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então, o profeta anunciou isso lá no capítulo 7, versículo 14, 700 anos antes de Cristo. Pouco antes do nascimento de Cristo, que a história erra, o homem sempre erra na conta. Lá pelos anos 5, 6, 4, antes de Cristo, que foi o período que Cristo nasceu, né? Então, pouco antes, o anjo Gabriel, ele então, em Mateus, no capítulo 1, versículo 23, ele diz o seguinte, ó, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, esse foi, então, o sonho a respeito da vinda de Jesus, né, que José teve, José do sono, né? Então,
E depois ele teve um encontro com o anjo e tal, falou, você pode receber sua mulher, ela vai ficar grávida mesmo e tal, e ficou, mas é do Espírito Santo. Agora, pense comigo, a Bíblia é um livro o Evangelho de Cristo, a vida de Cristo, é uma vida de lógica científica? Não, ela não é de lógica científica não. Por quê? Porque Deus, ele está acima das leis da natureza. Ok? Então, o Cristo, ele ia nascer de uma mulher, você vê aí no capítulo 1 de Mateus, você vê no capítulo 2 de Lucas, que ele ia nascer de uma mulher virgem, não ia ter participação do homem ali no nascimento dele, certo? E isso foi anunciado por Isaías, né, como eu já mencionei. Outras citações, como por exemplo, Miqueias, né, capítulo 5, versículo 2, né, ele vai dizer que vai ser na cidade de Belém, né, e foi em Belém que isso aconteceu, porque quando estava indo, né, quando surgiu a ideia do recenseamento, né, o imperador da época mandou que acontecesse o recenseamento, ou seja, é como se fosse um alistamento. Os pais tiveram que ir na sua cidade de origem. Como a cidade de origem a cidade de origem de José e de Maria, que era da tribo de Judá, né? E era Belém, eles tiveram que ir lá fazer tipo um alistamento. Então foi chegando lá que aconteceu o nascimento. Então foi em Belém, para que se cumprisse as Escrituras. Veja como é importante as Escrituras, meu amigo, minha amiga. Eu chamo a atenção do que está escrito, é muito importante. Então, dê valor à sua Bíblia, porque o que está escrito é de Deus, é a palavra inspirada, sabe? Ela tem uma importância enorme para nós, né? Então, o nascimento de Cristo foi anunciado. Mas o que a gente deve pensar é o seguinte, por exemplo, no livro de Gálatas, no capítulo 4, escrito por Paulo, né? Foi por volta do ano aí 50, 60, depois de Cristo, né? O apóstolo, ele fala assim, no capítulo 4, versículo 5, fala assim, olha, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Jesus veio, nascido de mulher, foi de Maria. E ele, da Maria foi a escolhida, né? Uma mulher seria escolhida e ela era da linhagem da tribo de Judá, né? E lá no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem pecou, desobedeceu a Deus e a mulher também, e Deus falou assim, olha, falando da serpente, que é um símbolo em Apocalipse de Satanás, né? Falando para a mulher, o seu descendente, ela ferirá, a serpente ferirá o seu calcanhar, né? E ele esmagará a sua cabeça. Então, o descendente de quem? Da mulher. É interessante, né? Que é o descendente da mulher. Toda a descendência da mulher. Mas por que Deus não falou o descendente do homem? Quando você vê na história do Velho Testamento, por exemplo, Deus chama Abraão, né? Isaac, depois Jacó, né? Então, forma Israel, de Israel veio os judeus, Deus falou para aquele povo, e daquele povo veio Davi, Deus falou para Davi, falou para Salomão, nós estudamos tudo, né? Já estudamos isso tudo, né? Não está aqui no meu YouTube não, mas tem outros lugares, né? Então, assim, e todos esses personagens, esse povo de Israel, tudo, por que Deus preparou esse povo? Deus preparou esse povo para que viesse o Cristo, o Salvador. Então Deus falava de Abraão, seu descendente, né? Então Jesus seria um descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? De Judá, né? Tem uma promessa em Gênesis, fala que o seu descendente não arredará o cetro de sua mão, quer dizer, Jesus um dia vai reinar sobre a terra no futuro,
né? Promessa para quem tem fé. Então, assim, nós ficamos tão revoltados com os governos hoje, né? Então, eu vou falar um pouquinho disso também. Agora, é importante a gente pensar o seguinte, duas coisas, o peso e a importância da palavra, e outra coisa que a gente entende é que eu falei em alguns estudos sobre a lei, capítulo 4 ao capítulo 7, 5, 6 e 7 de Mateus, fala da responsabilidade que é da lei, ou seja, a lei, ela só nos condena, fala que nós somos pecadores. Ninguém pode ser salvo por obras. Por quê? Porque justiça, eu gosto muito, vocês já estão enjoados de ouvir falar isso, né? Quando alguém no trânsito, essa pessoa no trânsito, ele tem habilitação, ele fica 25 anos, por exemplo, dirigindo, não comete nenhuma falha no trânsito, o que acontece com ele? Nada. Mas depois de 25 anos, ele cometeu uma falha no trânsito. É punido. Não é isso? Então, se você passar no sinal vermelho uma vez e for fotografado, eles consideram 25 anos que você nunca furou um sinal, que você nunca cometeu um erro no trânsito. Não, gente. A lei, ela não tem bônus, é só ônus. Então, a lei é boa, não é boa? Você concorda comigo? Só que a lei, ela não tem perdão. Então, quando Jesus mostra a lei no início do seu ministério, no capítulo 4, no capítulo 5 a 7 de Mateus, ele estava falando assim, olha, é isso que vocês merecem, gente, pela lei de Deus. E Deus, se Deus for te julgar pela lei, você está no inferno. Agora, quando você vai no Evangelho de João, e você pega no capítulo 13, no Evangelho de João, você vê Jesus falando para as pessoas numa outra situação. Ele está falando de que, olha, já que nós não podemos ser justificados pela lei, existe então a graça. Então Jesus veio mostrar que, por isso que ele brigava tanto com os fariseus. Por quê? Porque os fariseus eram legalistas. E eles queriam exigir que as pessoas fossem perfeitas. E eles mesmos não eram, eles eram hipócritas. E por isso que Jesus foi tão duro com os fariseus. Mas, com os pecadores arrependidos, Jesus tinha misericórdia. Ele tinha misericórdia. Né? Aquela mulher pega em adultério, alguém falou, tá vendo? Jesus falou, quem tiver pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Todos, diante da autoridade de Jesus, e a consciência condenou, ninguém atirou pedra nela. Eles queriam testar Jesus, na verdade, né? Aqueles fariseus. Mas Jesus virou para a mulher e falou que ele não ia... Cadê seus acusadores? Não tem ninguém. Jesus falou, eu também não vou te acusar, não. Mas vai e não peques mais. Jesus não falou, tá, ok, continua. Não. A gente deve esforçar para agradar o Pai. E é interessante a gente pensar aqui no capítulo de João, que Jesus está falando com outro tipo de gente que ele ia lidar. Primeiro ele estava falando com a lei. Gente, vocês estão todos condenados diante da lei. Agora ele vai dizer o seguinte, no capítulo 3 de João, agora Jesus faz o que no capítulo 3 de João? Ele está propondo o evangelho, aí é que ele propõe o evangelho, que vai se tornar a igreja, entende? Então, por que Jesus veio sobre a lei? Eu citei Gálatas 4, Jesus veio sobre a lei, nascido de mulher, para cumprir a lei, porque Jesus não pecou. Jesus nunca pecou. Então Jesus, ele falava assim, ao orareis assim, Pai, perdoa os nossos pecados, né? Perdoa as nossas dívidas. E ele falou, vocês devem orar assim, não ele. Por quê? Porque Jesus não tinha dívida, gente. Jesus não pecou, ele não era atraído pelo pecado. O Jesus e o Pai, eles tinham intimidade muito grande. Jesus orava com o Pai, ele e o Pai, sabe? Mas Jesus, claro que ele se compadeceu com o nosso estado. Por exemplo, quando você lê Hebreus capítulo 4, versículo 15, lá fala assim, fala assim, ele se compadece de nossas enfermidades e fraquezas. Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Hebreus 4, versículo 15. E ainda Hebreus 2, versículo 18, fala assim, portanto, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Né? Então, por quê? Porque Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele nunca cedeu. E ele sabe do seu sofrimento, da tentação que você passa, da sua dor.
E quando nós olhamos aqui para o capítulo 13 de João, então 13, 14 e 15, responde a questão da lei. Primeira coisa, ele lava os pés dos discípulos. Jesus ensina a humildade, o servir o outro, no capítulo 13. Então ele dá uma lição de humildade, o mestre lavando o pé dos discípulos. Quando você vai, ele indica um traidor ainda no meio dos discípulos, alguém que comia com ele na mesa dele ia traí-lo. Jesus indica. E Jesus fala do novo mandamento, no capítulo 13, que a gente deveria amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Está falando aqui no capítulo 13. No capítulo 14, Pedro fala que Jesus fala assim, Pedro fala assim, que por Cristo ele daria a própria vida, no finalzinho do capítulo 13. O que Jesus disse para ele? Ele fala assim, olha Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O próprio discípulo de Jesus iria negá-lo. No capítulo 14, Jesus conforta os discípulos, né? Quando ele fala, eu vou preparar-vos lugar. Eu vou, depois que eu morrer e ressuscitar, eu vou preparar-vos lugar. Quando eu voltar, eu vou levar vocês para estarem comigo. Isso é o arrebatamento da igreja, que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Que nós que confiamos em Cristo, viu gente? Esperamos o arrebatamento da igreja. E 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, fala que os que estiverem mortos, esperaram por Cristo e morreram antes da vinda dele, vão ressuscitar. Então, como que é o arrebatamento? O arrebatamento é o seguinte, quem estiver vivo vai sumir. E Cristo vai encontrar com a gente nos ares, a Bíblia fala. Está escrito lá, 1 Tessalonicenses. E os mortos vão também encontrar nos ares, porque os mortos já estão em espírito com Cristo, mas o corpo deles está na terra. Então eles vão vir com Cristo e vão, como o corpo deles vai ressuscitar, eles vão ganhar um novo corpo. E nós, os que esperamos em Cristo, vamos receber um novo corpo. Não esse corpo cansado que a gente tem, mas um novo corpo. Porque quando Jesus ressuscitou, ele passava por paredes, ele teve um novo corpo, né? Então, isso que Jesus está falando, ó, ele conforta, eu vou preparar-vos lugar e vou levar para vocês estar comigo. E ele fala que do Consolador que viria, no capítulo 14 ainda, que é o Espírito Santo. E ele fala no capítulo que viria, para nos selar e nos dar força para vencer as nossas lutas. No capítulo 15, ele fala assim, olha, ele fala da videira, que ele é a videira e nós somos os ramos. Então ele fala assim, gente, vocês têm que permanecer em mim e a minha palavra permanecer em vós, pedirei o que quiser, de vos será feito. Mas se vocês permanecerem em mim, a minha palavra em vós. Ou seja, nós vamos pedir em oração só aquilo, claro, que agrada a Deus. Porque nós vamos permanecer em Cristo, capítulo 15, né? Eu sou a videira e vós os ramos. Então o ramo está ligado à videira. O que o ramo faz? A mesma coisa que a videira. Então o que a gente quer fazer nas nossas orações, nós pedimos? Aquilo que agrada a videira, né? Então, ele fala que o mundo nos odeia porque nós agora vivemos para agradar ao Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala do Consolador, então, que viria, que veio no capítulo 2 de Atos, aconteceu historicamente que o Consolador veio, Jesus falou, né? E a missão do Consolador, no capítulo 16, ele vai falar, né? Ele nos sela, né? Vai nos selar, e para que nós sejamos selados e nós vamos ter alegria em agradar a Deus. O desagradar a Deus vai nos trazer o quê? Traz ao Espírito Santo desalegria, tristeza e traz a gente também. Fica triste, né? Então, o Espírito Santo é que nos encherá o coração de alegria, de paz e de gozo. De maneira que mesmo nas tribulações, nas lutas, nas dores, a gente vai viver uma vida alegre, porque o Espírito Santo nos traz alegria. E a morte de Jesus, né? O que Jesus respondia a Satanás quando foi tentado no capítulo 4 de Mateus? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus, da palavra de Deus. Então a vida não é o alimento, a vida que nos faz viver é a palavra de Deus. E cadê a palavra de Deus? Qual é a palavra de Deus? A Bíblia. Então, a vida que vale é a vida eterna. Isso que Jesus estava falando. Aqui a gente vive só um tempo, mas o que vale é a vida eterna. Então, pense nisso. Entregue a sua vida para Jesus. Creia nele como seu Senhor e seu Salvador, que morreu um dia pelos seus pecados, pelos meus pecados. O mais importante não é o nascimento de Cristo,
mas é a morte e ressurreição para a nossa salvação. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite, que Cristo possa